Então, pessoal, boa tarde, né? Estou gravando já as aulas, né, que a gente vai ter durante essas próximas 2 semanas. A gente vou estar gravando os vídeos para vocês e mandando. Conforme está combinado na mensagem que eu mandei para vocês por e-mail, vocês vão poder tirar dúvidas comigo através do e-mail, marcar horário para a gente fazer videochamada. Eu vou estar colocando o vídeo no canal no YouTube, vou avisar vocês pelo Classroom. Então, por favor, caso conheça um colega de vocês que não tem acesso às aulas, que não tem acesso às mensagens, que não tem acesso de alguma forma ao curso, por favor, pede para entrar em contato comigo no e-mail que eu coloquei lá na mensagem com vocês, tá bom? Obrigado. Então a gente vai dar continuidade aos slides, né? Que são os slides básicos do curso. Estou falando do capítulo 1 do Kurose. Então a gente parou ao falar sobre envio de dados, né? A gente falou sobre algumas tecnologias de camadas de enlace, a gente está falando agora sobre envio de dados. Então é muito importante que a gente mantenha esse processo de comunicação, tá bom? Então, como vocês podem ver, né, a função de transmissão do hospedeiro é pegar a mensagem, quebrar ela em pequenos pedaços, que a gente vai conhecer como pacote. Como eu mencionei, em cada camada da pilha de protocolo, esse pacote vai ter uma denominação diferente, tá? Mas de forma genérica a gente vai chamar de pacote, que a gente vai dizer que ele tem L bits de comprimento, e a transmissão do pacote vai ser dada numa taxa de transmissão, que a gente vai conhecer como throughput ou vazão, né? Que é a taxa de transmissão R. Ou seja, o atraso de transmissão, né, aquilo que a gente demora para transmitir uma mensagem, vai vir em L sobre R. Né, que esse é o tempo necessário que eu tenho para transmitir um pacote de L bits para um determinado canal. Tá? Como a gente comentou, as operadoras em geral fazem, ao invés de falar em bytes, transmitem em bits, porque isso é mais... vendem, né, como bits ao invés de bytes, porque isso é melhor para propaganda, né? Mas as nossas unidades de medição em geral estão em bytes, então por favor não confundir, tá? Então a gente está vendo aqui um host, um pacote com L bits e um enlace de transmissão com R dados. A gente vai ver que esse não é o único tipo de atraso possível, mas esse é o atraso que a gente vai chamar de atraso de transmissão. E agora eu vou continuar passando aqui, meus amigos. Então, a gente vai ter meios físicos, né? Onde o bit é o elemento, que pode ser um sinal elétrico, luminoso, um sinal de onda, que vai se propagar entre transmissor e receptor. O enlace físico, que pode ser qualquer enlace, desde cabo a laser ao próprio ar, né? Vai ser o enlace físico que vai conectar o transmissor e receptor. Os meios guiados, né? Os sinais que vão se propagar, né? Pode ter dos mais diferentes tipos, e meios não guiados, meios guiados, esse enlace físico vai ser repetido entre meios guiados e meios não guiados, né? Os meios guiados como o cabeamento, né, que é fibra coaxial, blá, 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 e os não guiados como, por exemplo, o ar. Em geral, basicamente, os não guiados eu só vejo o ar mesmo, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos. Mais tradicionalmente, o meio enlace físico que a gente usava em casa no começo dos anos 2000, final dos anos 90, até o começo, na verdade, até 2010, era o par trançado, o que a gente chama de UTP, cabo UTP, Unshielded Twisted Pair, que é esse cabo que a gente chama de cabo que vem em categorias, né, que a gente vai chamar de CAT5, CAT6, CAT8. A gente, hoje em dia, já está na CAT6. Em casa, a gente normalmente usa CAT5E, que na verdade são pares de fios de cobre enrolados. Tá? Coaxial, quem usa net usa bastante, né, que transporta dentro de uma determinada blindagem, é usado para banda larga, e o cabo de fibra ótica, que é basicamente vidro, e eu não vou entrar em muitos detalhes disso não, que a gente vai entrar em um pouco mais de detalhes disso quando vir rede de computadores. Hoje em dia, por mais incrível que pareça, como vocês podem ver, né, a internet é ligada por uma série de cabos submarinos, ou seja, essas operadoras ao redor do mundo se comunicam através de cabos submarinos. Poxa, Cláudio, mas esses cabos são diretos, é só um cabão? Não, óbvio que não, gente, pelo amor de Deus. São várias estações de cabos que se transmitem ao longo do oceano. Vocês veem que eles vão tentar o máximo possível, quando possível, seguir a costa, mas se não der, não deu. E está muito relacionado com acordos comerciais. Tá? Então, esses cabos submarinos existem e dão muito trabalho de fazer manutenção. Tá? Esse aqui é um dos exemplos de como se coloca um cabo submarino. Né? Vocês vão notar também que ele tem que seguir a topologia do oceano. A gente tem várias redes aqui ligadas, algumas redes privadas, como a rede da Eletronet. A gente vai ter cabos sendo transmitidos pela rede elétrica. O rádio hoje é o nosso meio mais comum de comunicação, né?
que é o que a gente vai utilizar nas nossas redes sem fios. Não é um fio físico, ele é bidirecional e ele tem uma série de complexidades. Quem quiser saber mais sobre os enlaces de rádio, eu convido vocês a fazerem a disciplina de IoT e de rede sem fio, onde eu falo um pouco sobre transporte meio físico, né? Eu tenho diferentes tipos de rádio, como micro-ondas, o rádio das LANs, Local Area Networks, rádio de longa distância e até comunicação via satélite, onde eu tenho atrasos um pouco intensos, né? Existem vários satélites de baixa órbita tentando transmitir, inclusive vocês devem se lembrar que o Facebook tinha uma ideia disso há uns anos atrás, e a empresa do Elon Musk, se eu não me engano a Tesla, também tinha esse tipo de planos, né? Então, já no núcleo da rede, é onde a gente vai encontrar a malha desses roteadores, né? Onde a gente vai fazer a comutação de pacotes, né? Onde a gente realmente vai quebrar as mensagens e dar para elas prosseguimento, né? E eu vou decidir qual é o próximo enlace qual é a próxima rede. Então, o núcleo da rede, na verdade, é a operadora. É onde a gente vai estar colocando maior esforço hoje em dia. E as operadoras têm, então, o roteador que as operadoras usam não é o mesmo roteador que você tem em casa. É algo muito mais robusto, muito mais complexo e, por consequência, muito mais caro. A gente tem modelos da Cisco, né, que é a principal hoje fornecedora de equipamentos do planeta, custando 250 a 3 milhões de reais, facilmente. Tá? Então, se vocês forem no prédio da Embratel, a gente pode tentar organizar uma visita à Embratel para vocês verem a infraestrutura de comunicação da Embratel. Tá? A comutação de pacotes ela funciona enlace a enlace, ou seja, roteador a roteador, essa conexão cabeada. Né? Hoje os roteadores eles são conectados ou por cabos UTP ou por cabos de fibra ótica, né? Onde eu vou levar L sobre R segundos para transmitir um pacote no enlace, né, como a gente viu no slide anterior, só que eu uso esse modelo que é de armazena e repassa. Todo pacote deve chegar a um roteador antes possa ser transmitido para o próximo enlace. Eu vou ter, então, se eu tenho 2 roteadores, eu tenho 2 enlaces no meio de caminho, eu tenho um atraso de fim a fim de 2L sobre R, desprezando atraso de propagação que a gente vai falar mais para frente. Então, se eu tenho um enlace numérico de um pacote de 7.5 mbits e um enlace de 1,5 mbits, um atraso de propagação em um salto seria de 5 segundos, e eu vou falar mais sobre isso à frente. Eu vou ter um atraso também dito ao enfileiramento. Cláudio, mas o que é esse atraso de enfileiramento? Quando eu chego, cada roteador ele tem o que é um roteador, essencialmente? O roteador é um computador especializado em rotas. E especializado em dar para a gente, né, qual é a próxima rota. Ou seja, é uma máquina, ele tem um processador, ele tem memória, ele tem tudo. Exatamente. Inclusive, tem várias distros Linux que no passado eram especializadas em fazer esse papel de roteamento. Quando eu era adolescente, eu fiz curso técnico, a gente tinha uns projetos no Cefet que eram de, tipo assim, quando esse equipamento de redes era muito caro, de pegar máquinas velhas, usar uma distro Linux tipo o Coyote, botar algumas placas de rede e fazer o nosso próprio roteador. Hoje em dia isso virou besteira, porque é muito barato você ter um roteador, é menos de 50 reais. E hoje em dia acaba que a gente não faz muito disso. Hoje em dia a coisa mais parecida com o que a gente fazia é usar o celular Android para rotear. Como assim? Você compartilhar o seu 4G, 5G, 4G, 5G, 3G por uma interface de rede sem fio. Cláudio, meu celular faz isso para mim automático, hoje em dia. Antigamente não. O primeiro celular a fazer essa função foi o Nokia N95. Tá? Então, como é que funciona esse processo de enfileiramento? Eu tenho uma taxa de chegada desses pacotes, né, dessa divisão da mensagem pequenininha, e eles podem chegar de diferentes fontes. Aqui no exemplo, A ou B. Vai chegando no roteador, e o roteador só pode atender um por vez. Então, enquanto ele está atendendo um, ele não pode estar atendendo aos outros. Né? Então, o tempo que um pacote espera na fila é chamado de atraso de fila. Né? E o tempo que eu demoro para processar a rota de um próximo pacote é chamado de atraso de processamento. Então, notem o seguinte, a gente já falou de 3 tipos de atraso. O atraso de propagação, o atraso de fila e o atraso de processamento. Isso se soma àqueles atrasos dos enlaces que a gente falou, que é o atraso de transmissão que a gente falou, o atraso dos enlaces no slide anterior. Tá bom? Se em algum momento o buffer fica cheio, se eu tiver mais mensagem do que eu posso, do que chega, do que eu posso suportar na minha memória, eu vou dropar o pacote ou dropar ou descartar, que é o termo correto, tá? Cláudio, mas isso acontecia bastante, principalmente no final dos anos 90, começo dos anos 2000. No começo dos anos 2000 a gente deu um up na nossa capacidade de processamento, que fez com que a gente pudesse
ir para frente, tá bom? Então, roteamento é a função que a gente tem de determinar a rota de origem tomada pelos pacotes através de um algoritmo de roteamento, e esse repasse vai mover os pacotes da entrada do roteador para a saída apropriada do roteador. Ou seja, tem um enlace de entrada e um enlace de saída. E através do algoritmo de roteamento, vocês vão ver mais disso em redes, vocês vão ver mais disso, inclusive na disciplina de algoritmos e grafos. Vários dos algoritmos de redes são algoritmos de grafos aplicados, ou seja, quem gostar muito de grafos pode estar trabalhando em algoritmo de roteamento, ainda tem espaço para isso, né, principalmente em IoT. E existem diversas métricas que vão fazer a escolha de melhor rota. Às vezes não é nem a melhor rota, mas é uma rota razoável dentro de um determinado ΔT. Tá bom? Eu posso fazer essa comutação por circuito, que é exatamente como é o telefone. Eu tenho um recurso fim a fim alocado, né? É que nem o teu telefone, quando eu tiro do ganho, sempre tem recurso, ou seja, eu tenho entre determinadas duas estações, máquina, tipo assim, recurso 100% tempo alocado. Por que a gente não usa isso o tempo todo, Cláudio? Porque isso é caro, né? O que a gente faz hoje em dia, a gente chama de multiplexação estatística. Cláudio, o que é multiplexação estatística? É pegar um único meio grande e dividir entre pessoas partindo do pressuposto que ninguém está usando tudo ao mesmo tempo. E por isso eu conseguiria estar trabalhando, tá? Então a ideia é essa, né? Enquanto aqui nessa computação de circuitos o desempenho seria garantido, isso acaba sendo muito caro e a gente usa bem pouco, tá? A gente usa isso muito, por exemplo, máquinas de cartão de crédito, enlace entre bancos, esse tipo de coisa a gente costuma utilizar, tá bom? Então, o núcleo da rede usou durante muito tempo comutação de circuitos, hoje em dia usa bem menos, tá? As redes de comunicação, como as redes de telefonia, eram computação de circuitos, então vocês podem ver que a gente seguiu um caminho bastante tradicional ao longo dos anos. A gente passou por computadores eletromecânicos, ou seja, máquinas que faziam isso. PABX de telefonia eram computadores eletromecânicos. Eles usaram tipicamente TDM e FDM durante muito tempo, essa computação de circuitos. Alguns exemplos de modelos de computação de circuitos são a tecnologia ATM e MPLS, tá? A alocação eram de faixas de frequência fixa, vocês podem ver, isso aqui são as faixas de frequência. Isso vai estar disponível para vocês. A gente teve diversos canais de portadora e arquivos digitais, eu não vou entrar nesse mérito não, isso está no capítulo 1, mas eu não estou muito interessado nisso não, tá? Eu estou muito interessado na comutação de pacotes, tá? Que é onde a gente vai mais trabalhar ao longo das próximas semanas, tá? Então, como a gente estava falando, né? A gente hoje não trabalha nesse modelo de comutação de circuito, mas nesse modelo de comutação de pacotes, ou seja, onde, né, eu escolho o caminho do pacote, eu vou ter uma tabela, né? Essa palavra comutar significa escolher, é olhar numa tabela. Vocês podem notar, se vocês fizerem estrutura de dados, que esse modelo não é muito rápido, esses algoritmos de você simplesmente escolher uma linha numa tabela que liga porta de saída com porta de entrada, mas os algoritmos de roteamento são bastante eficientes. Então, a computação de pacotes, ela prevaleceu por um motivo simples, custo. Ela permite que vários usuários usem a rede. Podem imaginar o enlace de comunicação como um cano de água, né, que alimenta várias casas. Só que você só vai ter isso na tua casa se você abrir a torneira. Então, e também vocês podem fazer a conta, né? Se eu tenho um enlace de 1 megabit com 100k usuários ativos, ativo por 10% do tempo, a comutação por circuito me permite ter 10 usuários, mas a comutação por pacote eu tenho aproximadamente 35. Né? Porque a chance de eu ter 10 usuários ativos é menor do que de 0,04%, ou seja, 0,4% dos trabalhos. Como é que eu sei isso? Através de estatística. Isso aqui a gente pode pensar a chegada de pacote como uma distribuição binomial, né? Então a gente consegue fazer essa modelagem. Então, onde é que a computação de pacote vai ganhar de lavada? Ela vai ser ótimo para dados em surtos, né, bursts, né? Ou seja, o caso, por exemplo, do torrent era assim, onde eu não necessitava estabelecimento da comunicação. Eu posso ter congestionamento excessivo, causando atraso e perda de pacote, que não acontecia lá na computação de circuito, ou seja, eu preciso gerenciar isso melhor. E eu posso ter, de alguma forma, buscar fornecer um comportamento tipo de circuito. Hoje, o grande objetivo, né, é a gente trabalhar com qualidade de serviço, que é uma outra disciplina ainda, que também é ministrada, mas já faz um tempo que a gente não ministra, né, que é qualidade de serviço,
Ainda é um problema que não é 100% resolvido, mas já é bastante trabalhado, tá? Então, a computação de pacotes ela é melhor por causa do custo, é melhor porque eu consigo ter mais gente e ela é mais barata. Então, é fácil de ver. E quando é que eu vou usar a computação de circuito? Quando eu precisar de desempenho. Né? A estrutura da internet, como eu falei, é dividido nessas empresas, os Internet Service Providers, a gente viu isso na aula passada. Existia o ISP residencial, corporativo, tinha o acadêmico, né? O FRJ e o ISP acadêmico. Vocês têm acesso a ISPs residenciais e muitas empresas vêm em acesso corporativo. Esses ISPs têm que ser interconectados e é isso que forma a internet, né? E o que você tem, essa rede de redes, é um negócio extremamente complicado, com acordos comerciais extremamente bem desenvolvidos. Entendam o seguinte, senhores, em momento nenhum eu estou dizendo que a melhor tecnologia vence, eu estou dizendo que a tecnologia que vence é a tecnologia que tem o melhor custo. Tá? Então as empresas são interessadas em aumentar o lucro, elas vão usar a melhor tecnologia. Se isso quer dizer usar a melhor tecnologia para o usuário ou usar a melhor tecnologia dentro do padrão dela de comunicação, isso é discutível. E é por isso que a gente estuda computação e sociedade. Tá? Então olha só. Tem um monte de ISPs, como é que eu vou ligar esses caras? Não tem como ter isso para todo mundo se ligar com todo mundo. Tá? Então, na verdade, eu vou criar caminhos de trânsito, né? Ilhas, eu vou criar uma estrutura hierárquica, né? Onde os ISPs vão trabalhar, né? Então a gente vai chamar isso de classes. Eu vou ter ISPs classe A, B e C, tá? E vou criar pontos de troca. E esses são os pontos de troca que vão ser muito caros. Cláudio, não entendi nada do que você falou. O que você está falando? Imagina o seguinte, hoje você está o seu celular é da Viva, da TIM, da Claro, da Oi, e você viajou lá para os Estados Unidos. Aí a Claro, por exemplo, oferece um plano Claro Américas. O que esse plano Claro Américas quer dizer? Quer dizer que a Claro tem um acordo comercial com um provedor, de algum provedor do país onde você estiver, e esse acordo comercial permite o tráfego de pacotes. Ou seja, a Claro não precisa ter uma infraestrutura de comunicação lá, ela pode simplesmente se conectar com o provedor de lá e te fornecer acesso. Tá? Então, antigamente era muito comum ver dos celulares que você era Oi Rio, Oi Minas, Oi sei lá das quantas, Vivo Rio, Vivo Minas, Claro Rio, TIM, blá blá, tudo bem? Então, cada um desses caras era chamado, como vocês podem ver, um provedor regional. O provedor regional, na escala, era inferior ao provedor nacional, como, por exemplo, era o da Vivo, e isso causava antigamente o roaming. Hoje em dia, o roaming nacional não existe mais, porque é barato. E tudo isso dentro dessa é a mesma coisa para o provedor de acesso. Então, ao mesmo tempo, a mesma coisa deve acontecer com o roaming internacional. É claro, lembra, o Brasil é um país de proporções continentais. Isso para a gente é muito difícil. Né? E isso aqui acaba sendo a rede dos provedores de conteúdo. Né? Ou seja, eu posso ter provedores de conteúdo que vão poder levar serviços para próximos usuários finais. É o caso, por exemplo, do Netflix. Eles vão ter... Como é que o Netflix não atrasa, Cláudio? Como é que a Akamai não atrasa? Como é que o Google não atrasa? É simples. Eles têm acordos com as operadoras, onde eles podem sobrepor infraestrutura e dizer o seguinte, olha, eu vou deixar de graça aqui a infraestrutura, mas com cópia para prover o meu serviço. Tá? Não é exatamente assim que funciona, mas é mais ou menos assim. A gente vai ver mais para frente isso no capítulo de rede. O que acontece é o seguinte, esse conteúdo fica mais próximo do usuário final, não faz com que o tráfego vá até o provedor de origem do serviço, né? Por exemplo, você não precisa ir nos Estados Unidos para pegar vídeo no Netflix, e faz com que a tua experiência como usuário seja muito melhor. Ou seja, é muito complexo, mas não é tão complexo assim. Basicamente é o roteador regional, aquele que o teu modem está se ligando, que vai estar ligado à rede do teu provedor e que vai se conectar com outras redes ao redor do mundo. Isso é muito comum se vocês viajarem para a Europa, né? Não recomendo nesse exato momento, senhores, mas se vocês estiverem viajando para a Europa, se estiverem viajando nos Estados Unidos, é muito comum que um chip internacional valha por muitos locais, tá? Então, eu vou ter esses caras, os Tier 1, os provedores regionais e os provedores de acesso que vocês têm. Os Tier 1 são os grandes provedores, os provedores de conteúdo são tipo o Google, que vão estar em todas as camadas, e tem os provedores regionais que são os que a gente acessa. Né? Essa é a rede da Sprint, que é uma operadora americana. Eu particularmente não gosto da rede da Sprint, mas ela funciona muito bem. A gente tem, por exemplo, aqui a Embratel como um provedor de larga escala.
a gente tem a própria Rede Nacional de Pesquisa fazendo esse tipo de coisa, e eu tenho, né, conexões internacionais entre diversos elementos, tá bom? Então, senhores, ok? Vamos lá. Então, assim, seguindo, eu vou falar um pouco mais sobre atraso, perda, vazão, vamos voltar sobre os protocolos e vou falar sobre um pouquinho mais sobre segurança aqui no final. E brevemente falar sobre história da internet, a gente já conversou sobre isso no começo, mas acho que vale a pena vocês darem uma olhada nisso porque é importante, tá bom? Então, a gente falou já de 3 tipos de atraso, né? O atraso de transmissão, que é aquele L sobre R, né? A taxa de vazão que você tem do teu enlace. A gente falou que tinha um atraso inerente ao processamento de dados nos buffers dos roteadores, o tempo que o pacote esperava no buffer, e esses são 3 tipos de atraso diferentes. Ou seja, os pacotes vão estar sempre enfileirando, os pacotes são unidades atômicas, eles são processados individualmente, eles não necessariamente são a mensagem completa, eles muitas vezes vão ser só mensagens de controle, não necessariamente coisas que os próprios roteadores mandam entre si, não são coisas que são humanamente inteligíveis. Então, para vocês terem noção, o tamanho máximo de um pacote é 1K. Então, você está baixando um arquivo de 1 GB, você tem aí 1 milhão de pacotes, pelo menos, tá bom? Então, né, os pacotes se enfileiram e esperam por sua vez, tá bom? Então, olha só, isso aqui, lembrando daquela escala que eu botei para vocês, gente, isso aqui é uma caveira. O que é uma caveira, galera? Não é algo que eu vou cobrar, algo que é importante, algo que eu acho interessante, algo que vai cair na prova. Pode não cair com uma conta decoreba, pode cair com uma situação, mas vai cair na primeira prova. Então, pelo amor de Deus, lembrem disso, são 4 tipos de atraso. Para você determinar o atraso nosso, você precisa saber o atraso de propagação, que é o atraso do meio físico. Cláudio, o que é isso? O atraso do meio físico é o atraso que fisicamente um pacote precisa. Ou seja, aquele pulso elétrico para ir do ponto A para o ponto B, quanto tempo ele demora? É o comprimento dividido pela velocidade de transmissão. Num cabo UTP de 200 mil km por segundo. Né? Num cabo de fibra ótica, 300 mil km por segundo. Tá? Então, Cláudio, mas isso não faz diferença nenhuma. Não faz se você está numa mesma unidade federativa, no mesmo país. Mas se você pegar a presença que transmitir entre um provedor de acesso do Rio de Janeiro para outro em Tóquio, isso pode fazer diferença. Ou se você está em satélite o atraso de propagação é muito importante. O atraso de transmissão é aquele L sobre R. O atraso de processamento é aquele que a gente falou do processador, da soma dos processadores dos roteadores, e o atraso de enfileiramento é o tempo que você espera em cada fila para ser processado. Tá bom? Então você pode pensar isso aqui numa analogia com uma caravana, né? Os carros vão se propagar a 100 km por hora, essa é a nossa vazão, né? O pedágio vai levar 12 segundos para atender um carro, né? Que é o tempo de transmissão. Então, se o carro é o bit, a caravana é o pacote, vocês vão ver quanto tempo que vai demorar do primeiro ao último carro. Então, eu vou ter o tempo de todo mundo chegar aqui no pedágio, o tempo somado do processamento de cada um desses caras, então, ou seja, o atraso aqui é 1, e o atraso do primeiro carro é 1, o atraso até o último carro é diferente, e a soma desses atrasos para cada um dos estágios. Tá? Então, vocês vão ver que se eu estou trabalhando a 100 km por hora, esse tempo aqui que demora é de 62 minutos para cada um desses candangos aqui. Tá? Então, o tempo da minha caravana chegar, ou seja, do meu pacote chegar, é o tempo do primeiro ao último bit. Então aqui, olha só como é que isso faz diferença. Se eu simplesmente achasse que isso fosse on the fly, que o primeiro cara tivesse todo significado e chegasse, seria, eu demoraria, sei lá, 100 km por hora, eu quero fazer 100 km, vou fazer isso em 1 hora, eu demoraria só 60 minutos. Agora não, agora eu estou demorando 62, porque é 12 segundos para cada carro, vezes 10 carros, 120 segundos. E eu vou fazer isso enlace em enlace. Olha só como é que isso vai adicionando. Pode parecer bobagem, mas esses 2 minutos, esse overhead no final pode fazer muita diferença. Principalmente em aplicações de tempo real. Né? Então, tudo isso é muito complicado. No site do livro do Kuroso, vocês vão encontrar algumas informações, alguns exercícios. A gente vai falar sobre isso. Eu vou passar uns exercícios do livro para vocês darem uma olhada também sobre isso. Mas a ideia é simples. É a soma de atrasos. Né? O atraso de enfileiramento ele é muito importante, né? Porque hoje é um dos principais tipos de atraso. O que o atraso de enfileiramento diz para a gente? Se
A largura de banda do enlace, R. A taxa média de chegada e o comprimento de pacote, se essa relação é próxima de zero, ou seja, você tem uma largura de banda que é muito maior do que a relação entre o comprimento do pacote e a taxa média de chegada, ou seja, qual é o tamanho médio do meu pacote, beleza, eu tenho um pequeno. A minha proporção de rede está boa. Eu tenho um enlace que me permite alta comunicação. Se isso chegar próximo de 1, eu vou ter grande enfileiramento. Se passou de 1, eu tenho um problema sério. Porque se passou de 1, quer dizer que tá chegando mais coisa do que eu consigo servir, tá? Tá chegando mais informação do que eu consigo transmitir pelo meu roteador. Isso vai gerar uma fila gigante vai gerar drop de pacote, vai gerar descarte. Então, isso é uma coisa muito. Hoje em dia, né, nos anos final, como eu falei, começo dos anos 2000, a gente teve esse boom da velocidade, a popularização da banda larga, né, da banda larga comercial, que a gente já falou na aula passada, não necessariamente era banda larga, e meio que o atraso de transmissão foi perdendo importância. Só que quanto mais coisa a gente conseguia fazer na web, mais coisa a gente queria fazer. Hoje a gente fala de Netflix, a gente fala de Google Docs, fala de o YouTube, uma série de aplicações que hoje são muito importantes. Tá? E o tráfego aumentou. Então, os roteadores não acompanharam isso até um pouco. Então, chegou um momento que o grande gargalo passava a ser os roteadores. Infraestrutura, por exemplo, com roteadores velhos. Então, ter bons roteadores para associar algo muito, muito importante. Lembra que eu falei daquelas máquinas com processadores, com normais, e que eram distribuições Linux? Isso deixou de existir porque isso não fazia mais sentido no cenário real. Então, se vocês quiserem pegar medir esses atrasos reais, use o programa Traceroute, se não me engano no Linux é Tracert, né, que vai fornecer medições de atrasos fim a fim entre determinados destinos. Ele vai mandar pacote de teste para você trabalhar e a gente pode testar isso aqui em algum elemento, tá bom? Então, isso são a questão, avaliar os atrasos para a internet, para quem for trabalhar com redes, acaba sendo muito importante. Para você ver se tem para tentar identificar algum problema, fazer troubleshooting, ver se você está sob ataque. Então, às vezes, identificar os atrasos, né, é bastante importante. Tentar entender a origem de cada um dos nossos ataques. Aqui eu estou abrindo uma instância de um terminal Linux, né? Estou abrindo, na verdade, não é uma máquina virtual, é uma instância do Docker, né? Um container. Deixa eu ver se tem instalado. Tem aqui o Traceroute. Vamos aqui. Então, deixa eu dar uma olhada aqui no Traceroute. Né? Então, tô aqui, não sei se vocês estão vendo esse Traceroute aqui, mas depois eu mando para vocês o comando para vocês testarem em casa. Então é isso, Traceroute é no Linux, é Tracert no Windows. Tá? Procurem sempre, né, procurem sempre experimentar essas coisas que eu falo pelo menos uma vez. Então, eita. O enlace, aqui eu vou testar. Não sei se vocês vão estar vendo, mas eu acho que não, porque mas aqui eu estou testando, por exemplo, Traceroute, espaço www.google.com. Ele vai mostrar todos os enlaces que eu tenho e a soma dos atrasos nesse enlace, tá? Experimentem em casa. Eu vou depois passar um print para vocês da minha tela, para que vocês possam executar a mesma coisa, tá bom? E façam isso porque é muito legal, muito interessante vocês verem, tá? Tenho esse exemplo aqui de Tracert, mas é importante que vocês façam. Então, a fila de pacote foi chamada de buffer e a gente só vai ter perda de pacote se o buffer ficar cheio ou se o pacote for mandado com algum erro. Ou seja, dentro do processamento eu não tenho só a decisão de para onde o pacote vai. Eu tenho uma verificação que a gente chama de integridade do pacote. Ou seja, eu recebi o meu pacote, vejo se ele está íntegro. Se ele não estiver íntegro, eu vou descartar. Se ele estiver íntegro, eu vou decidir qual é o próximo caminho para ele. Tá bom? Então, isso faz com que a gente tenha perda. O throughput, como eu falei, é essa taxa de bits por unidade de tempo, ou seja, eu posso transmitir x bits por segundo.
Eu tenho a instantânea num certo momento do tempo e a tenho a mais longa, a taxa no período mais longo. Então, né, por exemplo, o que a gente compra hoje da operadora é um throughput máximo. Né? Por exemplo, eu tenho uma rede na minha casa, uma rede de 15 MB. Cláudio, por que você tem tão pouco? Porque eu não preciso de muito mais do que isso, não. Tudo que eu faço em casa é escrever texto, assistir vídeo e programar coisas bem simples. Então eu não preciso de grandes recursos na minha casa. Mas o que a gente está falando isso não é o meu throughput médio, né, esses 15 MB. Eu, em geral, vou ter bem menos o meu throughput médio. Por que o meu throughput não está sempre no máximo? Porque lembra que eu falei que isso é um cano, gente? Então, olha só, se o seu cano dá um grande volume, uma grande vazão, mas você está requisitando para um outro ponto, isso é de ida e volta. Tudo na internet é troca de mensagens. Então, se você está vendo um vídeo, se está vendo uma imagem, se está vendo um filme, na verdade, tudo que está fazendo é download. Cláudio, como assim? Quer dizer que eu baixo os vídeos do YouTube para sua máquina? Sim, para arquivos temporários. Você vai baixando, o player do Netflix é inteligente o bastante para tocar esses pedacinhos aos poucos, então em algum momento você está baixando essas coisas. A mesma coisa do YouTube. Tanto que existem determinados softwares, como por exemplo o YouTube Downloader, que eles fazem baixar? O que eles fazem? Eles fingem que são YouTube para o próprio YouTube, para tocar os vídeos como se fosse um browser, e eles salvam e montam aqueles vídeos em outro pacote, em um outro arquivo, tá? Então, todo esse processo de download, se você está pedindo para um cara que tem um throughput baixo, o teu throughput é limitado pelo throughput de quem você está pedindo. Então, muitas vezes, a gente está tendo uma experiência muito ruim num site, ou numa página, ou numa aplicação, né? Isso não se deve à tua operadora, se deve ao servidor de quem você está pedindo que não está com um bom desempenho, ou ele está sendo muito acessado, ou às vezes ele está sendo atacado, tudo isso atrapalha. Isso que eu estou falando é o enlace gargalo, né? Que é o link no caminho fim a fim que restringe a vazão fim a fim. Tá? Então, o nosso cenário da internet, em geral, a gente vai estar sempre, né, trabalhando com esse enlace de gargalo. Então, eu vou ter muita gente compartilhando recursos e eu vou ter que estar gerenciando isso o tempo todo. Né? Então, isso também explica porque, por exemplo, assim, se vão fazer inscrição no SIGA e acabam fazendo a inscrição no SIGA de madrugada, é porque é um momento em que o enlace está sendo menos utilizado. Né? O enlace do SIGA é dividido pela universidade como um todo, né, que tem diversos serviços, aí quando chega à noite, os serviços da universidade realmente vão reduzir. Tá? Como vocês viram, né, as redes são muito complexas, tem descobrir qual é a rota, quebrar, construir os pacotes, decidir quais são os próximos enlaces, mostrar isso para vocês, garantir que os drivers funcionam. Então, como é que eu vou organizar esse negócio? A gente comentou sobre isso na aula passada, né? E o que a gente faz é usar uma pilha de protocolos, que é um conjunto. O que é uma pilha de protocolos? Isso é caveira também. Ele é um conjunto de software que implementa funções. Aqui a gente está vendo como é a organização de uma viagem aérea, né? E que é bastante similar ao que a gente faz numa rede de computadores, mas eu prefiro o exemplo do carteiro, que eu já vou comentar. O que eu faço? Eu tenho um conjunto de software que eu vou dividir em camadas. Essas camadas vão ter funções muito específicas e a camada de baixo presta serviço para a camada de cima. Cláudio, não entendi chongas. Calma que eu já vou explicar. Então, eu tento dividir a complexidade para que pessoas diferentes possam trabalhar e seja modular o bastante. Então, peço o caso aqui da viagem aérea. Eu quero viajar aérea, fazer uma viagem de avião. Vou comprar uma passagem, vou no aeroporto, vou despachar minha bagagem, vou embarcar, o avião vai decolar e a nave vai me levar aonde eu quiser ir. Vai aterrissar, eu vou desembarcar, pegar minha bagagem e reclamar da minha passagem ou não. É o caso de uma carta, por exemplo. E o da carta é um caso muito interessante, porque a nossa forma de pensar filosoficamente evoluiu do modelo de cartas. Então, se a gente pega, por exemplo, falei sobre isso, né, na aula passada, quem é que já mandou uma carta? Pode ser que não tenha sido para a turma de vocês. Então, vocês me perdoem se isso foi. Quero mandar uma carta. Então, primeiro eu escrevo a carta. Formei a minha carta. Escrevi ela no papel. Patati patatá. Eu não posso chegar no correio. Toma a carta. Eu vou ter que encapsular, envelopar a minha carta, botar uns endereços no meu envelope, colar um selo
entregar no correio. O correio, baseado no endereço único, que é o CEP, vai mandar a minha carta para uma outra unidade do correio. Um carteiro vai chegar na porta do teu prédio, na porta da tua casa, e deixar lá na caixa de correio. E uma última pessoa vai pegar isso da caixa do correio e vai entregar para você. Seja isso o porteiro, seja isso a sua mãe, seja isso você mesmo. E aí sim, você vai abrir o envelope e ver a carta. E a rede de computadores funciona exatamente dessa forma, tá? E por que a gente faz isso? Eu já vou explicar por que a gente faz isso. Então vamos lá. Então, por que a gente trabalha com esses sistemas que eles estão em camadas, né? Como é que eu lido com um sistema complexo? Né? O que é algo ser complexo? Complexo é diferente de complicado. A definição de um sistema complexo é um sistema composto de diversas partes simples, partes atômicas, partes isoladas, que em processo de comunicação, esse relacionamento produz um comportamento que não seria possível com um sistema único. Então, criou-se um modelo de referência que a ISO protagonizou, que era um modelo com 7 camadas, onde eu dividia o processo de comunicação. Né? O livro do Kurosi, por exemplo, vai mostrar um modelo de 5 camadas. O mundo real é um modelo de 4 camadas. Então, que é a pilha que a gente chamou hoje como TCP/IP. Então, essa mudança de comportamento, ela aconteceu naturalmente, né? Ela não foi algo forçado. Aconteceu porque os protocolos da pilha TCP/IP eram protocolos melhores. A pilha do livro é dividida nessas 5 camadas aqui. Física, enlace, rede, transporte e aplicação, onde a camada de aplicação dá o suporte às aplicações da rede, é o que a camada que a gente trabalha, né? Por exemplo, um browser está sempre buscando coisas através do HTTP, o Google lista as páginas através de HTTP, a camada de transporte, e isso seria o equivalente naquele exemplo da carta, a você escrever a carta. A camada de transporte seria fazer o processo de transferência de dados de forma confiável, que o protocolo TCP é o protocolo mais famoso dessa camada, e aqui seria o equivalente a você envelopar a carta e botar o selo. A camada de rede, que tem o protocolo IP, né, que faz o repasse dos datagramas da origem até o destino, e nota que eu já não estou falando mais de pacote, estou falando de datagrama. Entendeu? Então, aquela linguagem genérica pacote virou o datagrama a nível de camada de rede. Aqui a rede seria o equivalente ao sistema de correio. O enlace seria propriamente a entrega do correio na tua casa, no teu prédio, né? E a física seria você abrindo a carta, seria a mensagem em si sendo entregue para você, seria a carta sendo lida por você. Então, nota que o processo de comunicação ele é fortemente inspirado nesse modelo até hoje, tá? Note que o pacote na camada de aplicação vai se chamar mensagem, o pacote na camada de transporte se chama segmento, a nível de rede se chama datagrama, a nível de enlace ele vai se chamar de quadro, e a nível físico é o conjunto de bits. Então, o ISO-OSI estava com 7 camadas, onde a camada de aplicação do modelo anterior se divide em 3 outras camadas, aplicação, apresentação e sessão. E aqui tem o guia com esses protocolos, é só uma página, né? O processo de encapsulamento é o seguinte, né? É aquele processo, como eu dividi isso em camadas, eu faço com que a unidade da camada de cima seja o corpo da camada de baixo, da mensagem da camada de baixo, e vou acrescentar um cabeçalho. Então, a mensagem original está aqui, e o resto vai ser adicionando cabeçalhos a cada camada que eu for entrando. Aí vem aqui o switch, ou o comutador, que é um elemento que só vê a camada 1 e 2, né? Aí vai ter o roteador, que vai ver camadas 1, 2 e 3, e aí a aplicação de destino que tem todas as camadas. Cláudio, por que ele só vê camadas 1 e 2? Porque a responsabilidade do computador é só dentro de uma mesma rede ligar o IP e as portas, né? Ou o endereço da camada MAC e as portas. E o do roteador é encontrar a rota. Então você vê que a responsabilidade da camada de rede é encontrar as rotas. Como é que a camada de rede encontra as rotas? Através do endereço IP, que é equivalente ao CEP das cartas. E aí, só que isso, ou seja, se você me acompanhou até aqui, entendeu toda essa discussão sobre pacotes, sobre modulação, você entendeu basicamente como é que a internet se comunica. Então, o que a gente quer a partir de agora é entender o seguinte: a gente está sobre ameaça, porque a segurança de redes
se tornou muito importante, né? A gente começou com a rede como um negócio que funcionava assim, sem ter ninguém maldando, né? Sem ter feito para funcionar, mas isso não funciona no mundo real, né? Então, o que a gente está fazendo agora? Correndo atrás desse prejuízo, garantindo, né, que possa ter segurança num ambiente que não foi pensado para ter segurança, que não precisava, tá? Então, a ideia é que a gente trabalhe, tem diversos tipos de ameaças que a gente vai chamar de malwares, né, que podem entrar, que são software que podem entrar através de uma hospedeira, através ou de um vírus, né, ou de um war, uns spywares, que podem registrar informações do seu computador, e eu posso transformar a máquina numa botnet, ou seja, uma máquina que vai fazer parte de um sistema complexo, onde vão realizar diversos tipos de ataques. Ou seja, hoje em dia já se estima que mais de 60% das máquinas hoje na rede possuem malwares de alguma forma, né? E isso incluindo os seus celulares, tá? Então pode ser que o seu celular tenha um malware. Tem malwares de maior periculosidade, a gente vai falar sobre eles ao longo do curso, né? Um dos ataques mais tradicionais é a negação de serviço, né, que é simplesmente você usar os recursos computacionais de uma máquina hospedeira para tentar negar trabalho ou de um servidor ou de um roteador fazendo requisições em excesso. Um dos ataques mais comuns e mais simples é o ping flood. A gente vai tentar, durante o curso, criar um ping flood usando as máquinas de vocês de forma bem boba para mostrar como é que a gente pode também se defender. A gente vai trabalhar com analisadores de tráfego, dentre eles o que eu mais gosto é o Wireshark, e a gente vai usar eles ao longo do curso, é bem interessante, é bem bacana, tá bom? Então instalem o Wireshark, vou botar o link lá no Classroom para vocês. E vai falar sobre IP spoofing, a gente vai ver isso mais na aula que vem, quando a gente começar a introdução sobre segurança, tá? Aqui vai ficar a cartilha do CERT na internet e um pouquinho sobre a história das redes, que ela começa em 61, com a teoria de filas, demonstrando a eficiência da computação de pacotes. E a gente vai avançar até a ARPANET, que é Advanced Research Projects Agency. A ARPANET surge com aquela motivação, né, de ter um modelo de comunicação que ele fosse modular e que ele fosse descentralizado no caso da Guerra Fria. Então, isso é o começo da história da internet. Em 72 surge o primeiro protocolo, né, que é o NCP, Network Control Protocol, onde a gente começa a trabalhar a rede original tinha 15 nós, então uma demonstração pública. Então, é muito interessante, e a internet de si ela vai começar nessa década, na década de 70, onde o CERF e CAN mostram a interconexão de redes. Então, até aqui eu estou falando de uma mesma rede, aqui eu estou falando entre as redes se comunicarem. Então, o Vint Cerf, que hoje é vice-presidente de inovação do Google, ele define o que é a arquitetura atual da internet, no modelo que a gente chama de Best Effort, a gente pode ver minimalista, autônomo e de controle descentralizado. Então você vê que até os anos 80 a ARPANET tinha só 200 nós. Entre 80 e 90 tem o boom, a implantação do TCP/IP, criação dos principais protocolos, né? E a gente chega a 100 mil hosts. Entre 90 e 2000 surge a World Wide Web, www, com o protocolo HTTP, que em 2000, se não me engano, 2016 ou 2017, o Tim Berners-Lee ele ganha o prêmio Turing por causa dessa inovação que foi feita lá na Suíça, no centro do CERN, né, que ele faz isso. Inclusive o professor Geraldo Chechel conheceu ele pessoalmente na época que ele estava no CERN. Isso foi muito legal, e a partir de 2005 é o boom da computação mobile, e é essa história aqui da internet hoje. A evolução no número de hosts, a gente vai chegar a gente imagina chegar a dezenas de bilhões de dispositivos logo. No Brasil, ela começa em 89 com a RNP, vários professores da UFRJ trabalharam fortemente nisso, o professor Paulo Aguiar, o professor Edmundo Souza e Silva, o professor Michael Stanton da UF, né? E estamos crescendo, somos o quarto maior país em número de hosts. Galera, a rede da RNP é maravilhosa, né? Ela foi crescendo ao longo do tempo, hoje ela tem vários enlaces funcionando em alta velocidade, e várias redes surgindo, redes de comunicação. Então a gente cobriu muito material. Eu gostaria de agradecer ao professor Suruagi, né, que disponibiliza esse material online que a gente está utilizando, mas é basicamente os slides curiosos e básicos que a gente pode pegar no site do livro se vocês não quiserem usar esse material. Tá bom, senhores? Eu agradeço a vocês. Curtam esse material, tragam dúvidas.
Então, o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: o que é um sistema autônomo, ou seja, o que é um ISP de camada 1, 2 e 3. Eu preciso que vocês entendam quais são os tipos de atraso, preciso que vocês entendam o que é comutação de pacotes, o que é comutação de circuito e o que é multiplexação estatística, e o resto a gente vai ver ao longo do curso. Tá bom? Dúvidas, traumas e desilusões, não esqueçam de me pedir. Vou colocar mais material no Classroom. Muito obrigado, senhores, tenham todos uma ótima semana.